Olá, alunos, tudo bem? Essa semana, na nossa rotina, a gente tem uma atividade de diálogo. Vai ser o diálogo entre a madrasta e o espelho. E para fazer essa atividade, a gente vai ter que relembrar algumas coisas que a gente já sabia sobre o diálogo, que é a organização, é a pontuação que marca a fala dos personagens. Para ajudar vocês nessa atividade, eu preparei uma atividade aqui de um texto que vocês já conhecem, tá? E que vai ajudar vocês a relembrarem essa questão de pontuação, de parágrafo, como que eu marco as falas de personagem, tá bem? Só um minutinho. Bom, aqui nessa atividade, eu peguei um trecho de um texto muito conhecido de vocês, que é Chapeuzinho Vermelho, tá? E eu tirei desse texto as marcações de fala, para a gente fazer junto, tá bem? Então, o que, que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer a leitura. E aí, a segunda coisa que eu vou fazer vai ser marcar o que é a Chapeuzinho que está falando e o que é o lobo que está falando. Então, a fala da Chapeuzinho a gente vai marcar de rosa, a fala do lobo a gente vai marcar de azul, tá bem? Então, primeiro a gente começa a leitura e já vai fazendo essas marcações. A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobos são perigosos. O lobo disse: Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, para onde você vai? Então, essa parte aqui, como vocês podem perceber, é o lobo que está falando. Né? Quando a gente está lendo, a gente até imagina a voz do lobo, a gente imagina o personagem falando. Então, eu vou marcar aqui essa parte de azul. O lobo, ele não falou, o lobo disse. Ele começa a falar dele aqui, ó. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, para onde você vai? Então, é só essa parte aqui que eu vou marcar de azul. E a menina respondeu: Estou indo visitar minha vovó porque ela não está se sentindo bem e por isso vou levar para ela essa cesta de pães. Então, essa parte aqui, ela é a fala da Chapeuzinho, tá vendo? Eles andaram juntos por um tempo, aí o lobo falou: Olha que lindas flores temos aqui, por que você não pega algumas delas e leva para sua avó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Então, vocês estão vendo? Essa parte que o lobo fala, ela termina aqui, ó, nessa pergunta com a palavra vovó. E a gente vai marcar de azul. Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas, e Chapeuzinho Vermelho achou que a vovó ficaria muito feliz em ganhar flores, e mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Então, vocês veem aqui que nesse trecho que eu peguei, a gente tem 3 falas, 2 do lobo, uma da Chapeuzinho Vermelho, mas a gente tem uma boa parte do texto que não foi marcada nem de azul e nem de rosa. Por quê? É uma pessoa que está falando que não é nem a Chapeuzinho e nem o lobo, é a pessoa que está contando a história. E essa pessoa que conta a história, a gente chama de narrador. Então agora a gente vai marcar a fala do narrador todinha de amarelo. Então o narrador falou até aqui, contando como era Chapeuzinho, onde a avó dela morava. Ele falou este pedacinho aqui também, avisando quem vai falar. Ele falou este pedacinho também, avisando quem vai falar. E ele falou esse pedacinho também, avisando o que aconteceu depois. Então, vocês viram que agora eu tenho aqui no meu texto 3 cores diferentes, porque eu tenho 3 pessoas diferentes que estão alternando a fala. Uma pessoa é o narrador, que sabe de tudo o que aconteceu da história. Uma pessoa é o lobo, que é um personagem da história, que aí ele aparece, né, para falar. E a outra pessoa é a Chapeuzinho Vermelho, que também é uma personagem da história. E nós vamos ter uma diferença para marcar a fala do narrador e dos personagens, tá? Então, agora a gente vai organizar esse texto, dividindo ele em parágrafos, do mesmo jeitinho que a gente faz no nosso caderno, tá?
Então, como que eu marco a fala do narrador aqui? O narrador, ele não precisa de sinal nenhum na fala dele. A fala dele, ela só é marcada pelo parágrafo. Então, eu divido meu texto em assuntos, né? E eu vou contando a minha história em parágrafos. Para meu texto não ficar desorganizado, eu dou espaçamento. Eu dou um espaçamento só na primeira linha. E aí, eu escrevo tudo que faz parte desse mesmo assunto, nesse mesmo bloco de texto, tá vendo? Então, aqui eu vou contar da Chapeuzinho Vermelho, que a avó dela morava longe, que a Chapeuzinho saiu de casa, que entrou na floresta, que apareceu um lobo. E aí, quando eu termino de contar essa parte, eu vou chegar na parte do diálogo. E a parte do diálogo, ela é organizada diferente. Por quê? Ela vai precisar de muito mais parágrafos, tá? Então, eu vou usar muito mais linhas para escrever a parte do diálogo do que eu fiz aqui em cima. Então, o narrador avisa quem fala, vai precisar de uma linha com o parágrafo do narrador, tá? E aí, o lobo fala, eu vou precisar de um parágrafo também para o lobo, com tudo que o lobo falou aqui. E aqui vai vir a grande diferença. Quando o narrador está falando, essa parte que ele está avisando, o lobo disse, ela não precisa de marcação nenhuma antes, mas ela precisa de uma marcação depois, que é o que a gente chama de 2 pontos. Esses 2 pontos, vocês podem imaginar como as cortinas do teatro. Então, quando a gente vai no teatro, não abrem as cortinas e aparece o personagem falando? Então, no texto, os 2 pontos, eles abrem as janelas do texto para o personagem falar também. Então, aqui o lobo disse, eu encerro a fala do narrador com os 2 pontos. Mas, na fala do lobo, que o lobo é um personagem do nosso texto, eu vou ter que pôr uma marcação. Então, sempre que eu estou falando de fala de personagem, a marcação que eu ponho é o travessão. Então, eu ponho um parágrafo, ó, vejam que aqui tem um espaçamento também, e aí eu marco a fala do lobo com um travessão e escrevo tudo que o lobo falou. Então, se o lobo falar, bom dia, Chapeuzinho Vermelho, para onde você vai? Então, enquanto o lobo estiver falando, eu vou escrevendo nesse mesmo travessão. Ah, se o lobo estiver contando uma história muito longa, eu posso pôr tudo no mesmo travessão. Enquanto a boca do lobo estiver aberta falando, é essa linha que eu vou escrever. A fala do lobo, ela termina aqui, na pergunta que ele faz, nesse sinal de pergunta, para onde você vai? E aí, eu tenho o narrador de novo, avisando quem vai falar. E a menina respondeu. E a Chapeuzinho falando. A fala do narrador, como eu já expliquei para vocês, ela não precisa do travessão, mas ela precisa dos 2 pontos para encerrar. Encerra o narrador, abre para Chapeuzinho falar. E a fala da Chapeuzinho, que é personagem, não é ela que está contando a história, eu ponho o travessão para indicar que um personagem está falando. Igualzinho eu fiz do lobo lá em cima. Estou indo visitar a minha avó porque ela não está se sentindo bem, por isso vou levar para ela essa cesta de pães. Mesma coisa. Terminou a fala da Chapeuzinho, acabou a linha dela, ó. Tem espaço na linha, dá para pôr mais coisa aqui, mas eu não escrevo. Terminou a fala da Chapeuzinho, eu ponho um ponto final e troco a linha. E às vezes, essa fala no travessão, ela vai ter uma palavra só. Às vezes o personagem vai responder não. E eu vou pôr ponto final e vou trocar de linha para a fala do narrador de novo, tá? É assim que se organiza. Eles andaram juntos por um tempo, aí o lobo falou. O narrador está avisando que alguém vai falar. Então, finalizo a fala dele com 2 pontos. Mudo de linha para a fala do lobo, dou o espaçamento do parágrafo, que aqui já deu automático. Ponho o travessão do lobo para indicar que quem está falando é personagem. Olha que lindas flores que temos aqui, por que você não pega alguma delas para a sua avó? O lobo terminou de falar, isso aqui não fica na linha do travessão do lobo, ele vai para a linha de baixo, num parágrafo só dele, tá vendo o espaçamento aqui? Então ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas, Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores, e mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Então vocês viram que no começo do texto eu tinha um blocão, que estava todo desorganizado, e agora, depois que eu
coloquei a pontuação correta, eu já tenho nesse texto 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Então, de um texto que era um blocão, agora eu tenho ele organizadinho aqui em 8 parágrafos, tá? Na atividade que vocês vão fazer, vocês vão escrever o diálogo, né, que nem eu falei no começo, da madrasta da Branca de Neve com o espelho mágico, né, que ela pergunta quem é mais bela do que ela. E aí, vocês vão precisar lembrar dessas coisas. A primeira coisa que vocês precisam ter na mente é que no texto de vocês também vão ter 3 pessoas. O narrador contando a história, a madrasta fazendo as perguntas e o espelho mágico, que é quem vai estar respondendo, tá? Então, o texto de vocês ele tem que estar organizado desse jeito. Quando for madrasta e espelho falando, eu vou precisar marcar com o travessão, porque não são eles que estão contando a história. Eles são personagens, e sempre que um personagem fala, eu coloco travessão. Quando eu terminar de escrever o que eles falaram, eu troco de linha. Texto que tem diálogo, ele vai ter muito mais parágrafos do que os textos que não têm diálogo, tá? Por causa dessa organização. Esse texto da madrasta ele vai ser bem curtinho, e a gente queria que ele fosse curtinho mesmo, que é para vocês prestarem bastante atenção na pontuação que vocês vão usar, tá? Não se esqueçam que a pontuação no final da fala, ela também vai ter diferença, então, às vezes vai ser ponto final, às vezes vai ser ponto de interrogação, mas façam com atenção, principalmente essa parte do diálogo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar as perguntas no e-mail das professoras, que está na rotina, tá? Espero que vocês tenham entendido ou relembrado as coisas que a gente já sabia. E até a próxima, pessoal. Até mais.